Pessoal, no ar, mais um G1Cast, episódio 82 hoje. E como de praxe, ao meu lado, meu CEO, José Vinícius Munhoz Pinto. E hoje nós temos uma novidade aqui, a nossa querida Fernanda Copini. Breve Pinto também. Isso mesmo. Breve. Isso mesmo. Digníssima do meu sócio aqui, apresentando o podcast com a gente. Nossa diretora de vendas. Equipe de marketing da G1 nos bastidores. Mais uma vez. E Vini, conta pra eles onde eles podem nos encontrar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e no Instagram. É isso, né? E direto aqui do Estúdios Folha de Londrina, Folha de uma Londrina. collab da G1 com a Folha de Londrina, para mais um episódio número 82 já, né? É, pois é. Vamos que vamos, cara. Quase 3 anos. Sucesso. E apresentando o nosso convidado do dia, Diogo Ribeiro, ele que é head coach. Head coach foi, né? Head coach do CrossFit Saltoro e também é árbitro da Federação Internacional de Ginástica, já lidou com grandes nomes aí da ginástica, né? Como o Arthur Zanetti, entre outros que você vai contar pra gente. Primeiramente, agradecer a tua presença, teu tempo aqui conosco. Obrigado. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra fazer parte dessa nova empreitada. Estava comentando agora há pouco aqui com o Eric nos bastidores, de que, na verdade, os podcasts hoje em dia é o novo rádio, né? Então, é uma nova forma de a gente trocar ideias, de trocar conhecimento, de trocar experiências, né? Então, eu agradeço muito o convite de todos vocês. E é uma honra para nós aqui estarmos presentes e conversar um pouquinho, né? Sobre cross, sobre a ginástica, sobre várias coisas. Vai ser muito legal porque esse é um assunto que está em alta, né? Cuidar do corpo, cuidar da mente. E a gente sabe que o CrossFit é uma modalidade relativamente contemporânea, né, no Brasil. A forma de você praticar esporte, que antes era só musculação, jogar futebol, né? Agora o povo tá fazendo tênis, jogando golfe, fazendo CrossFit, né? Mas é um estilo de vida, né? Estilo de vida, CrossFit né? virou um estilo de vida. É uma forma nova de você se cuidar. E tem muita gente que tá usando... Eu percebo que o CrossFit, ele virou como uma coisa para, assim, muitas pessoas que não tinham acesso ao esporte ou que não tinham vontade de fazer, encontraram no CrossFit um lugar de prazer e de cuidado, né? Exato, cara. Porque acho que, assim, é uma das principais coisas que a gente vê dentro do cross, eu acho que o grande diferencial é o senso de comunidade. Então, cria-se muito isso. Não é simplesmente você ir lá só pela atividade física. Claro, atividades diferentes, são movimentos novos, é muito desafiador você aprender movimentos e se desafiar em workouts difíceis, mas o senso de pertencimento, você acaba sempre treinando com as mesmas pessoas, os mesmos grupos, por mais que você não seja obrigado a estar sempre no mesmo horário, mas acaba criando esse senso, essa comunidade, e isso é uma coisa de um ajudar o outro, um torcer pelo outro, por mais que às vezes aquela coisa... aquela pessoa ali parece comigo, tem mais ou menos o mesmo biotipo, vou ganhar dela. Aquela competição que é inato do ser humano, mas o grande diferencial é esse senso de pertencimento, esse senso de comunidade que acaba um ajudando o outro, um entendendo o outro, que naquele dia às vezes a gente não tá bem, e aí outra pessoa fala e passa, fala assim, olha, tá tudo bem, vai ficar bem, é isso, vamos treinar, vamos seguir. E esse senso é o que diferenciou o cross, por isso que a gente teve uma grande adesão da comunidade, das pessoas realmente em praticar esse esporte. Pode falar, Fernandinha. Não, é que eu acho legal, para quem não sabe o que é o CrossFit, a gente explicar o que é o CrossFit, porque não parece, né, mas eu treino já CrossFit, acho que já faz uns 8 anos, entre paradas, né, por causa das gravidez e tal, mas sempre tento voltar. E quando eu falo, vou fazer... né, vou ir pro CrossFit, você vai lá, levantar pneu de trator... Eu não sei, a maioria do pessoal confunde isso, né? A parte do funcional. Mas acho que seria legal, né? Você, Diogo, explicar pro pessoal o que é o CrossFit, o que é um treino de CrossFit. Na verdade, a definição em si do CrossFit é um treinamento intervalado de alta intensidade com movimentos constantemente variados. Basicamente, se você olhar a definição do CrossFit, que existe um guia do CrossFit que a gente estuda, é isso. Essa é a definição do CrossFit. Então, não tem uma coisa... o pessoal falou de levantar pneu. É porque o que acontece? Como veio muito de base militar, os militares não têm de escolher um movimento. Eles têm que fazer o que é necessário para eles ali na hora, o que aparecer. Então, se precisasse levantar um pneu, o cara ia lá e levantava. E aí acabou tendo essa associação, porque como veio muito do projeto militar americano,
que o Greg Glassman, que foi o fundador da marca, que instituiu o método em si, ele acabava fazendo esse treinamento para esses militares. Então não tinha dessa de movimento, tinha que fazer o negócio em alta intensidade e era esse era o treino, entendeu? Então basicamente o CrossFit é treinar em alta intensidade através de movimentos funcionais. O que são movimentos funcionais? Movimentos onde você demanda maior amplitude articular, que a gente chama de movimentos que saem do centro para a extremidade. Levantar grandes cargas com uma barra, mover o seu corpo numa corda. Então, tudo isso são movimentos funcionais, entendeu? Então, basicamente, o cross é isso. É essa intensidade com esses movimentos funcionais. Diogo, e é interessante, legal você explicar a definição, né? Porque muita gente sabe o que é, mas não sabia. Eu, por exemplo, não tinha noção dessa definição teórica do negócio, que ela é quase autoexplicativa, né? Exato. Mas... E você, né? O Diogo, ser humano, pessoa, quem é você, né? Conta um pouquinho pro pessoal te conhecer e também como que o CrossFit entrou na tua vida. Basicamente, tudo aconteceu por conta da ginástica, né? Eu treinei ginástica em Londrina no ano de 2001 até 2014. Um período muito breve. Eu tinha 11 anos na época, entrei muito tarde por conta que, na verdade, o meu irmão que treinava ginástica. Então ele treinava ginástica e eu precisava acompanhar ele porque eu era o meu irmão mais velho e eu precisava levá-lo na aula de ginástica, que ele já estava na equipe de treinamento de ginástica que existia em Londrina, no antigo ginásio Alceu Malucelli, que hoje infelizmente pegou fogo, não tem mais, né? Mas eu sei que existe um projeto aí para reativar ele, né? Mas ele treinava lá e não tinha quem levasse ele, porque era férias. E na época meu pai pagava uma van escolar para levar ele. Então, férias escolares, não tinha van e tinha treino. Meu pai falou, olha, preciso que você leve seu irmão. Eu levei o meu irmão para começar na sessão de treino dele. E naquela época o auxiliar técnico falou, vem treinar. Eu tinha que ficar lá 4 horas esperando meu irmão sentado. Eu falei, vou ficar aqui sentado, vou treinar. Comecei a treinar. Foi onde eu entrei dentro da ginástica. Mas você tinha algum esporte antes da ginástica? Ou cara, você só era o irmão da pessoa que fazia ginástica? Isso, mas assim, eu sempre fui muito ativo. Então eu sempre pratiquei esportes, mas coisa de colégio, sabe? Jogava minha bola com os meus primos, brincava, fazia um pouco de capoeira. Tudo assim, muito por conta do meu irmão. Meu irmão acabava fazendo, eu ia junto. Meu irmão acabava fazendo, como eu era mais velho, eu acompanhava ele. Então, meu irmão me ajudou muito nisso. Eu falo que assim, apesar do meu irmão meu irmão é mais novo que eu acabei sendo muito influenciado por ele. É isso que eu ia comentar, que normalmente o irmão mais novo segue o mais velho, né? No teu caso foi o inverso, porque meu irmão sempre foi um cara muito talentoso para ginástica. Se você olhar, ele passou no teste de seleção de talentos para integrar, na época, ser bolsista dentro dessa instituição. E veio através de uma seleção de talentos. Então ele tinha muita flexibilidade, ele é forte, ele é uma estrutura física maior que a minha. Ele era mais novo. Então, tipo assim, ele tinha todos os componentes ali para conseguir realmente ser selecionado e praticar a ginástica com o intuito mais competitivo. Eu sempre fui mais magro, já era mais velho que ele. Então, assim, teoricamente... Que idade que você tinha na época? Você falou 11. Que começou tarde, né? Eu comecei com 11 anos. 11 anos, então já para ginástica já é considerado bem tarde. Se a gente for analisar a nível competitivo, porque 11 anos ele já sai da categoria pré-infantil e ele entra para a categoria infantil. Já faz muita coisa. Já tem campeonatos sul-americanos, pan-americanos dessa categoria. Então, assim, o nível de exigência é muito alto. Pensando em desempenho, né? Em performar, em realmente você ser um atleta. A idade ideal seria o quê? Eu brinco que assim, quanto mais cedo colocar, mais fácil é de você entender. Com 6, 7 anos, que eu acho que já tem uma base. Isso, né? Normalmente assim, os babies na ginástica começam com 4 anos. Então dos 4 aos 6 anos é toda aquela coisa mais na brincadeira, lúdica, de baby. Né? Mas dos 6 até os 9 anos, 9 pega a categoria pré-infantil, é a fase onde desenvolvimento fundamental. Então eles precisam estar já nessa idade fazendo. Acho que você perguntou também por conta da Júlia, né? A nossa pitiquita do meio lá, ela tá com 6 agora. Mas ela tem o biotipo da ginasta.
Ela tem muita força. Corpinho já tudo definidinho. Por isso que a gente colocou ela no cross também, né? Os três, né? Mas ela tem muita facilidade. Eu acho que ela vai se dar bem na ginástica aí. É que na verdade são fases sensíveis de aprendizagem motor. Então quanto mais cedo, mais leve é até mesmo pro próprio treinador poder auxiliar. Porque na ginástica tem muito disso, do treinador conduzir, de segurar, mostrar. Então pega uma criança de 6 anos, vai pesar 12, 15 quilos. Então é muito mais fácil de você manejar do que quando uma criança que tinha 11. Né? Sim, então é muito mais fácil. E por conta da ginástica, né, dessa minha experiência na ginástica, os precursores do cross em Londrina, que foi o Thiago Pereira e o Marcelo, né, que são os proprietários da CrossFit Londrina, da Cross Londrina, eles que trouxeram o cross para Londrina. E pelo cross ter uma base de ginástica muito grande, eles sabiam que eu trabalhava com isso, porque eu fiz a minha parte, minha carreira como atleta, depois saí da minha carreira como atleta. Mas deu certo, então você entrou, mesmo entrando com 11 anos, você conseguiu fazer uma carreira de atleta, começando bem tarde. Consegui, assim, em nível estadual eu consegui ser fui seleção paranaense, ganhei alguns títulos de paranaense mesmo, em específico, alguns aparelhos que a gente tinha. Então, assim, nível estadual consegui um certo... prestígio aí. Um certo nome. Foi o suficiente para que depois essas oportunidades, né, e essa minha experiência de atleta me levasse a vir dentro do cross. Porque eu, da atleta, fui trabalhar como treinador e depois de treinador acabou vindo o convite para trabalhar com o cross. Porque o cross tem a base da ginástica. Que no cross nós temos 3 bases, né? A base da ginástica, do levantamento de peso e dos exercícios que a gente chama cardio, monoestruturais, que é o remo, a bike, a corrida. Então o cross a gente utiliza dessas 3 bases. E pela minha experiência na ginástica, o pessoal me convidou realmente para trabalhar. E aí eu fui começar a entender um pouco do método. Saber como era uma aula, do que se tratava o CrossFit. E a gente vem evoluindo dentro do cross. Porque se a gente for pegar o cross do início, há 10, 12 anos atrás, ele era uma coisa. Um modelo, hoje, né? É completamente diferente. O modelo CrossFit, em si como marca, enquanto competições de nível mundial que existem, e o que a gente aplica hoje na prática para as aulas em grupo dentro da academia. Mas você considera que é só diferente o conceito? Ou evoluiu? Porque Evoluiu. Eu falo isso porque eu, como leigo, por exemplo, a impressão que a gente tem é de que, como ele é um exercício, ele é uma modalidade de alto impacto, ele também é um negócio assim, pô, e quem faz todo dia, né? Quem faz... Aí você fala, pô, esse povo tem joelho, tem cotovelo, tem ombro. Todo mundo acha que você Você imagina que é um troço que judia bastante da pessoa. E é por isso que eu falei que é o ponto da evolução, que eu acho que o grande X da evolução foi esse ponto. Que lá atrás era muito legal. Que são movimentos irresponsáveis, essa que é a verdade. Você olha assim, você fala, a galera é tipo assim, não tem uma... Eu vou deixar ele falar, mas eu já fiz essa pergunta pra Fer uma vez e ela me respondeu. Mas eu vou deixar ele falar. Que é uma coisa que, tipo assim, você tá lá pra fazer, mas sem olhar o longo prazo disso, que isso pode te dar como herança depois que você para de praticar, né? É que normalmente quando a gente olha, a gente vê aquilo que mais chama atenção. Por exemplo, o Eric falou pra mim que ele conheceu o cross dentro de uma competição que aconteceu lá no Boulevard. E às vezes o que a gente olha do cross, as referências que a gente tem são dos campeonatos a nível mundial. Se a gente for falar de campeonato a nível mundial de atleta, a gente entra no debate entre atleta e saúde, que são pontos completamente distintos. Sim. Mas se a gente utilizar, que essa foi a grande evolução do CrossFit no meu ver, e na forma como a gente vem trabalhando isso ao longo dos anos dentro da academia, é justamente entender qual é o ponto de equilíbrio. Porque os movimentos são complexos, os movimentos são pesados, a intensidade é alta, a quantidade de movimentos ela acaba sendo maior ao longo do tempo para a gente atingir o objetivo que a gente quer. Mas a gente tenta fazer prescrições através de individualização por percepção. Então, por exemplo, a minha orientação em relação vamos dar o exemplo do treino de ontem. Você precisa acabar no menor tempo possível, só que a sua percepção de esforço naquele dia para o treino, ela não pode ser 10. Ela vai ter que ser 8. Se para atingir 8 de 100 repetições você tem que trabalhar 60, tá tranquilo para mim.
não me importa. E aí eu vou entender que eu vou estar dando, no seu caso, a dose necessária para você gerar uma adaptação positiva e você ir evoluindo ao longo do tempo. Por mais que o exercício seja muito complexo, eu vou dar para você uma progressão. Vamos supor, realizar um snatch, que é um movimento que a gente pega bem aberto na barra, tira do chão e leva para cima da cabeça. Antes de eu passar repetições, você vai aprender, no começo da aula, trabalho de alongamento e de mobilidade, trabalho de estabilização das articulações que vai utilizar naquele movimento. Aprender a realizar com o caninho de PVC. Depois você passa para uma barra leve, para depois você chegar só com a barra e futuramente adicionar peso. Então são vários passos. Porque dá a impressão que é um negócio de alto impacto, né? Um negócio... Acaba... Eu sou bem sincero, é assim, mas eu posso desenvolver? Pode. Como você pode desenvolver uma tendinite de futebol, como qualquer outro esporte, entendeu? O que a gente tenta é minimizar. Por isso que eu falo, a leitura do profissional que estiver conduzindo, e aí eu entro da evolução de novo, é a gente entender que eu não preciso tacar peso em você na primeira aula. Eu preciso que você entenda o movimento. Sabe o que eu acho, Diogo, assim, desculpa, né? Claro. Mas quando a gente pensa em esporte, eu gosto de fazer uma comparação com a musculação, que eu também treino há bastante tempo, né? Sempre fiz musculação e tal. Mas assim, é uma coisa que quando você pega, se você chega lá, vai fazer um supino e você arrebenta de pôr peso e faz tudo torto, cara, você vai se machucar. Né? Então, assim, o que acontece, eu acho, o Renato, que acaba dando esse lance de a pessoa tá com o joelho estourado, tá com não sei o quê, tava fazendo crossfit, fez isso. Eu acho que, às vezes, o senso de competição do ser humano, dele mesmo, aí ele pega, olha lá, a Fer, que já treina há 8 anos, eu voltou de uma gravidez agora, fazendo um peso maior do que o Renato, que tem essa estrutura, é forte, né, um cara grande e tal. Aí ele olha e fala, não, pô, se aquela mulher ali tá fazendo, por que eu não posso? Aí entra a questão de ego, tal, tipo, e aí o cara... e aí o cara quer pôr peso. Aí o cara quer pôr peso. Aí se não tem um acompanhamento profissional, né, um coach ali que tá em cima, falando, cara, você tá louco, você vai se quebrar, assim. Que daí foi quando eu perguntei pra Fer, falei, amor, mas como que a galera toca lá, tal, porque daí ela arrastou meus pais pra lá, minha irmã, e aí assim, existe um cuidado, e isso eu acho muito legal ali da Saltoro, existe um cuidado, realmente um acompanhamento muito próximo, né, e que faz com que a pessoa entenda a evolução dela, né, para que ela não se machuque, né? E porque assim, você tentar cortar o caminho, você vai se machucar, não tem outro jeito. Isso daí não é só no CrossFit, a consciência de que você tá fazendo, que você tá procurando um negócio para fazer um autocuidado. Exato. Você não tá entrando lá para, se você tiver essa consciência, porque as pessoas têm espírito competitivo, mas agora se você for lá para se cuidar, eu acho que mas você prestou atenção, ou seja, eu arrastei a família inteira pro CrossFit. Menos. Eu sabia que isso ia. Eu sabia. Ou seja, tem alguém com medo de levantar menos peso que eu, hein? Mas eu tenho certeza que eu vou levantar, não tenho nem dúvida. Mas eu sei que ele se cuida, ele treina. Não parece, mas se cuida. Mas não parece, né? Mas sabe o que acontece muito, Renato? Acontece muito essa questão. Porque assim, eu acabo andando de Uber por opção, realmente, então... Muita gente, muitos motoristas de Uber, de aplicativo, não pode falar, muitos motoristas de aplicativo me pegam na Saltoro e eles falam assim, nossa, que academia é diferente, o que é aqui? Aí eu falo, não, aqui nós trabalhamos CrossFit. E falo, o que é melhor, CrossFit ou musculação? Eu falo para eles, 1 é maior que 0. O que eu quero dizer com 1 é maior que 0? Qualquer coisa que você consiga manter uma regularidade de treino vai ser melhor do que a outra. Então não existe metodologia melhor. Existe a metodologia que você vai continuar fazendo ela sempre e dia a dia você vai evoluindo. Elas não são nem substitutivas nem complementares. Você escolhe para que lado vai e tá tudo bem. Você não precisa fazer musculação e CrossFit, nem fazer só musculação ou só fazer CrossFit, ou você pode fazer os dois. Pode fazer os dois. O que tem acontecido, isso vem muito do advento aí dos pés da vida, né? Que facilita muito a pessoa, ela tem um check-in em uma academia, e ela escolhe qual modalidade ela quer fazer. E eu falo, musculação e cross, eles são complementares. Você não precisa escolher um ou outro. Eu faço, vamos dizer assim,
além da Saltoro, eu tenho uma empresa que a gente cuida de prescrição para atleta. Aí a gente não está falando mais de pessoas que vão lá de por civis, saúde. né? A gente está falando de atleta, está falando de rendimento. Por isso que a gente que eu digo, eu e o meu sócio Nicolas, nós criamos a Inblocks justamente com esse objetivo, de ter essa diferenciação, que é necessária. Eu não posso tratar um atleta da mesma forma como eu vou tratar a sua mãe treinando lá. Tem que ser coisas diferentes. É verdade. Entendeu? E eu lembro que, agora que você falou da Inblocks, eu lembro que vocês fizeram uma camiseta, acho que foi logo no início, né? Do 1%. Exatamente. A ideia é essa, é que você seja melhor do que a sua versão de ontem um pouquinho. Então, se ontem você fez uma coisa e hoje você melhorou um pouquinho, 1%, você colocou 1 quilo a mais, ou você fez 10 repetições a mais do que você fez do mesmo exercício na semana passada, é isso que eu preciso. Evolução. É fornecer, então, uma coisa que é a nossa linha dentro da Saltoro, e isso eu converso muito com os meus coaches, é justamente para que eles tem que ter esse feeling de entender que nível que esse aluno está chegando para mim. É um nível onde eu posso trabalhar da maneira oficial, ou eu tenho que fornecer estratégias ou fornecer formas para ele ganhar uma evolução ao longo do tempo. Então é isso que eu acho que é um grande ponto da Saltoro, é o grande diferencial que a gente tenta fazer. Entender que a nossa evolução é evolução ao longo do tempo. Algumas pessoas até falam, eu tenho saudade daquele crossfit raizão, pancadaria e tudo mais. Eu falo assim, ok, a gente faz também. De vez em quando tem os treinos mais porradão, né? Mas correr com amigo, né? Carregando amigo, correr com bola, isso. Tem algumas umas coisas loucas. Assim. E quando você falou que foi muito próximo da vinda do CrossFit para Londrina, que você foi convidado para trabalhar com o CrossFit, e aí pensando agora do ponto de vista de empreender em cima disso, né, de conseguir ajudar a implantar a operação do box. Isso, como é que foi essa experiência para você? Não sei se você já tinha tido algum contato com essa parte mais, vamos dizer, empresarial, de desenvolvimento de negócio. Não, na verdade foi... Você foi já atuar mesmo, entregar o que você sabia. Exato. Eu passei no início pela CrossFit Londrina, depois a gente eu acabei saindo, fui para uma outra, e aí a gente vai percebendo oportunidades, né? Vendo estratégias que às vezes a gente consegue adotar, coisas que a gente vem se destacando dentro das aulas, e a gente fala, cara, eu preciso fazer diferente. Eu tinha esse sentimento dentro de mim de que eu realmente queria não ficar preso, talvez, a algumas linhas. Eu gostaria realmente de colocar a minha linha em prática, isso tecnicamente, né? Sim. Mas eu nunca fui uma pessoa da área empresarial. Certo. Então eu comentei isso quando eu conversei com as minhas sócias, que a Adriana e a Michele, quando eu as conheci, eu falei para elas, olha, tecnicamente vocês podem saber que eu vou entregar isso, mas eu preciso do suporte de vocês mais na área administrativa, na área empresarial. E é isso, por isso que a gente se dá tão bem dentro da Saltoro, onde cada um na sua função. Cada um na sua função e todo mundo correndo para o mesmo objetivo. Então, foi assim, eu falei, olha, eu tenho um projeto, confiem no meu trabalho técnico que a gente vai conseguir fazer isso, e aí a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Eu falo que assim, eu tenho até vergonha de falar que eu sou empresário. Tem tantas coisas assim que a gente vai aprendendo, que a gente vai evoluindo, que cada ano, por exemplo, agora eu já tô com 2026 bolado pra gente conseguir trazer novidades, né? 2026 vai ser diferente, a gente vai implementar coisas muito diferentes dentro da academia, justamente pelo amadurecimento. Que legal. E hoje a gente consegue perceber, e a informação, até mesmo dentro dos podcasts, é muito mais fácil você buscar essas informações, você ter uma pessoa que é um empresário, que traz uma informação, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Se eu não domino, eu vou correr atrás de quem domina. Tem que aprender, Entendeu? Olha, eu não sei. Essa complementaridade é super importante para uma coisa dar certo. Eu vejo que aí você tá falando de entregar uma parte técnica sua, e depois isso que te levou a começar a fazer a arbitragem, ou você já era árbitro antes, te levou? Conta essa história pra gente, que é essa parte interessante. A gente falou, né, que você é árbitro da Federação Internacional de Ginástica, né? Como é que você foi para lá? Cara, é que na verdade, dentro da minha carreira de atleta, o meu treinador, ele sempre foi árbitro.
Certo. Então, porra, eu sempre falo, quando eu encontro Marcos Brito, um beijo pra você sabe que você mora no meu coração. É um cara, assim, que mudou a minha vida. Porque o que eu sou hoje foi graças às oportunidades que eles me deram lá atrás. E eu tenho nele um exemplo muito grande. Então, quando eu era aluno, quando eu era treinado por ele, eu via ele indo para as competições, voltando das experiências, eu falava assim, preciso aprender a arbitrar. E foi onde eu comecei a aprender a arbitrar com ele, mesmo não tendo idade. Você tem que ano que foi isso, Diogo? 2005. 2005. Faz anos já. E aí, anos. tem uma idade onde você pode começar a arbitrar. Você só pode arbitrar, você pode fazer o primeiro curso com 16 anos. Você só pode começar a arbitrar com 16 anos. E aí foi quando, em 2005, que eu tinha 15 anos e teve um curso de arbitragem aqui em Londrina. E foi a minha primeira experiência. Em 2005, foi o meu primeiro curso de arbitragem a nível estadual. Então, foi ali que eu comecei a aprender a ser árbitro. Mesmo não tendo competições para arbitrar, porque eu ainda era atleta. Sim. Mas eu já fui começando a entender como funcionava esse meio da ginástica, que é a arbitragem. Né? Então, assim, não consegui ser um atleta de alto nível. Como treinador, tive alguns resultados expressivos, legais, mas a gente sabe que o esporte em Londrina é um assunto delicado, né? A gente sempre demanda de verbas e que às vezes a gente não consegue ter, e eu precisava seguir minha vida, precisava fazer, né, crescer, então ficar aquela coisa, você sabia que você trabalhava, mas você não sabia quando você recebia. Falei, eu preciso tomar uma decisão. Que os boletos chegam, né? Os boletos chegam, a vida de adulto começa a bater na porta. E eu falei, vou continuar com a arbitragem. Porque, querendo ou não, o árbitro, ele é uma profissão. Então, você consegue receber por essas arbitragens, né? Legal. Então, eu falei, bom, é um jeito de eu me manter dentro da ginástica, em contato com a ginástica. Mas foi agora em março desse ano que você conseguiu ser... conta da Federação Internacional? Foi nesse ano ou foi antes ainda? Não, foi antes. É sempre assim, você só pode subir de nível a cada ciclo olímpico. Então, o ciclo olímpico ele tem 4 anos. Então, lá atrás eu era árbitro estadual. Então, eu continuei durante muito tempo como árbitro estadual. A minha primeira oportunidade de subir do estado, como se fosse assim, pensa assim, vamos usar o futebol para ficar um pouco mais fácil. Sair da Federação do Paraná e ir para a CBF, ser um árbitro CBF, no caso que é a CBG da ginástica, foi em 2019. Era final já de ciclo olímpico, tinha uma demanda muito grande de vir de árbitros masculinos, porque tinha as competições, mas não tinha árbitro masculino. E aí eles fizeram um curso em São Paulo. Chegou a mensagem pra mim e falou assim, Diogo, tem um curso semana que vem em São Paulo de arbitragem nacional. Quer fazer? Eu falei, vamos. Legal. Aí peguei, fui pra São Paulo, fiz o curso e fui aprovado. Aí são várias categorias, né? A gente sai da categoria 8 e pode chegar até a categoria 1 de arbitragem. Então, nesse curso, eu saí de categoria 8 e subi pra categoria 5, né? Que era o árbitro nacional. E foi em 2019. Antes da pandemia. Antes da pandemia. E aí eu fui na minha primeira competição nacional, que foi um brasileiro juvenil em Natal, onde eu fiz a minha primeira arbitragem nacional. Legal. Eu acho que também já responde um pouco Eu abri a caixinha de perguntas ontem, e o Douglas, ele até perguntou, como é o preparo para se tornar árbitro de uma federação desse nível? É muito técnico? Exige certificações? Basicamente, assim, um dos melhores árbitros do país, que a gente tem, inclusive foi para as últimas Olimpíadas, que é o Edgar, ele não foi atleta, não foi técnico, ele é um médico, só que ele sempre foi apaixonado por ginástica. Que doideira. Então basta que você tem que entender. Você tem que entender de ginástica. A gente tem um código, o código de pontuação tem 400 e lá vai cacetadas páginas. Basicamente você tem que saber ele. Saber todas as regras que regem. E o olhar que você tem que ter quando a gente faz uma avaliação é um olhar basicamente de régua. É ângulos, né? Então a gente vai ver o que é uma perna flexionada, um erro pequeno, o que é um erro médio, o que é um erro grande. É que na ginástica não é um árbitro que avalia, né? Não, é verdade, é uma bancada, né? É uma banca, exato. E quanto... banca. E quantos são, né? De forma prática, curiosidade 5, saber. 6? Em nível olímpico, nós temos 2 árbitros que fazem uma análise, que a gente chama de análise de dificuldade, e outros 6 árbitros que analisam a execução. Então, o que é dificuldade? Eu só vou identificar qual que é o elemento. Ele fez o quê? Ele fez um duplo mortal com uma pirueta.
Então eu sei que esse duplo mortal com uma pirueta Difícil pra caramba. vale Pra você, X pontos. é difícil entendeu? pra caramba, né? É que, como Ou que, não, né? como que a gente classifica Depende. a dificuldade dos elementos através de letras. Então pensa assim, o elemento mais simples vale A, 0,10. O elemento mais difícil vai valer J. Entendeu? Então assim, vai gradualmente aumentando de 1 em 1 até chegar em J, que vale 1 ponto. Que é o mais difícil. Exato. Então vamos supor, o cara faz 2 elementos D. Então a gente vai olhar a nota D lá, 2 com D, 0,4 mais 0,4, 0,8. A gente vai somando até a gente analisar. Então esse é o árbitro de dificuldade. Ele vai analisar o quão difícil é aquele elemento da série. Não é só isso, mas... Nossa, eu não Não, posso sim. fazer isso com o meu TDAH. Eu vou estar pensando, sei lá, em alguma coisa. Nossa, perdi agora, não dá pra voltar. Por isso que nós temos 6 árbitros de execução. Pra poder Justamente. fazer uma... A gente descarta sempre a maior e a menor nota e o restante você faz uma média das outras 4. E é mesclado homem e mulher? Porque você comentou que estava em falta árbitro masculino. Sim. Eu falei, puxa, por quê, né? É mesclada essa banca ou para julgar masculino tem que ser árbitro homem? Como é que funciona isso aí? Não existe regra. Por exemplo, se a Fer quiser estudar para ser árbitro no masculino, ela consegue numa boa. Entendi. Entendeu? Não tem Mas problema. aí tem que estudar para ser árbitro do masculino. Ah, entendi. Você pode ser árbitro do masculino e do feminino, mas daí você tem que ser 2 cursos, a ser aprovado em 2 provas. Mas qual que é a diferença? Tudo. A anatomia, acho que a anatomia já responde, né? São 6 aparelhos que os homens fazem, enquanto as mulheres fazem 4. Né? Tem essa diferença. tem essa distinção. Aí você tem que entender todos os elementos do masculino, todos os elementos do feminino. Esse árbitro, inclusive o Edgar, que é um dos melhores do país, ele é árbitro do feminino. De nível internacional. Que louco. Entendeu? Então, ainda sobre a minha trajetória de Aí você arbitragem. chegou lá na... Cheguei no Brasileiro, CBG? 2019, CBG, primeira competição. Falei, beleza. Acabou, inclusive, acho que foi em novembro, a competição. Era a última do ano. Acabou, vira o ano. Falei, nossa, o ano que vem vou arbitrar todas as competições. O que vem em 2020? Pandemia. Aí, pandemia. Eu lembro nós fazendo Aulas online. aulas online, os treinos online. Meu Exato. Deus Teve que comprar do céu. pneu de trator? Não, o que tinha em casa, saco de arroz, litro de que boa água, né? Era, vixe, foram lembro. meses e meses ali. E olha que tem muita gente até hoje que ainda chega pra mim e fala que só começou a fazer atividade física por conta das aulas que nós dávamos online Que legal. durante a pandemia. Que legal. Né? O Silvio mesmo comentou aqui que, entre aspas, a pandemia foi muito positiva em relação ao crescimento da academia dele, das né? academias, né? Isso. Porque as pessoas entenderam o quão importante é você se cuidar. Hoje em dia já a gente nem entra mais nesse ponto, porque todo mundo sabe o quão importante é. E todo mundo a quer se atividade. cuidar, né, hoje em dia. Precisa, na verdade, né? E aí veio a pandemia, então eu fiquei 2020 A cara do inteiro. Tá treinando certinho, Eric? É isso aí. Muito bem. Já aconteceu esse negócio do preparo físico. É. Foi fazer o Scott, Aham. já fui logo, assim, quincada. A Gabriela 0, né? 0 preparo. Eu fui, fiz 2, travei. Nossa, amor, acho que eu vou fazer igual você. Vai. Isso aí eu imitando a Fernandinha. Isso é Com verdade. 10 quilos a menos. Não mais. O Diogo sabe. A Fernanda já foi uma das principais atletas de Londrina na época. que Há a gente muito teve. tempo. Já foi. Bruta, foi, Fer realmente. bruta. Aí, mas são outras prioridades, outros momentos. É, né? exato. Outros momentos. E aí, em 2020, basicamente, nós não tivemos eventos nível nacional e voltamos em 2021. Pô, bem na minha vez, pô. Bem na minha vez, cara, exatamente. Aí, final de 2021, tivemos alguns eventos. Aí eu fui para 2 eventos nacionais, que é os Jogos Escolares Brasileiros e depois mais um campeonato brasileiro. E, teoricamente, venceu a minha licença. Porque vence, a cada 4 anos nós temos que renovar. Você passa por uma nova uma atualização, que é aí o comitê, a FIG, né, que é a Federação Internacional, ela analisa o que deu certo nesses últimos 4 anos, sugere mudanças ou não para os próximos 4 anos. E nós, árbitros, não temos que reciclar. A gente tem que ser aprovado de novo. Então, tem árbitro que não consegue ser aprovado. Árbitros experientes. A gente tem casos no Brasil de árbitros que foram extremamente experientes, participaram de Olimpíadas que baixaram. Então, em 2021... É igual o Cresce. É. Ah, Tem que estar aí, igualzinho. ó.
Igualzinho. Parou de pagar. É só pagar, o Cresce é só pagar, filho. Não tem nada que atualizar, não. Bem que podia. Uma bela ideia aí pro Cresce, né? Dar prova pros corretores a cada 3 anos, 2 anos. E é bem isso, a cada 4 anos nós temos que ser testados, né? E por conta da pandemia, em 2022, nós tivemos a prova, só que foi uma prova online. Então, a federação lançou um link onde você assistia os vídeos e você tinha que colocar a sua nota, né? Então, você dava lá e foi feita uma análise e tudo. E aí, por eu ter tido pouca, mas eu ainda tinha alguma experiência em nível nacional, eu fui um dos selecionados no Brasil para fazer essa prova online. Aí fui, paguei tudo, beleza? Fiz a prova e fui aprovado. Então, meu primeiro ciclo olímpico como árbitro internacional foi de 2021 a 2024. Foi um ciclo um pouquinho menor. E quem que você conheceu aí? Teve a oportunidade de... Poxa vida, todo mundo. Eu brinco com todo mundo. Arthur Zanetti, Rebeca Andrade, Júlia Soares, Flavinha. Flávia Saraiva, todo mundo da ginástica, o pessoal mais antigo, né? O Chico Barreto, o Arthur Nori, todos assim da seleção, o Diogo Soares, o Caio Souza, que hoje ainda são da seleção, nós estamos constantemente com eles nos eventos. Que legal. O Campeonato Brasileiro, que esse ano foi sensacional, o adulto em Recife, nós tivemos no domingo, que eram as finais, mais de 15 mil pessoas dentro de um ginásio. Você que pensa, legal. 15 mil pessoas dentro de um ginásio de ginástica assistindo ginástica, vendo a Flávia Saraiva. Tipo assim, me arrepia, eu juro que lá me arrepiou, porque, cara, é um crescimento absurdo. E você tá ali naquele ambiente... Fazendo parte, né? Fazendo parte é uma experiência fantástica, assim. E você arbitrou os exercícios, a atividade dessas pessoas? Sim, o Zanetti, assim, uma das minhas primeiras competições adulto, eu tive que arbitrar o Zanetti. Tipo assim, de cara. Eu lembro que foi um solo num torneio, num Troféu Brasil, em Porto Alegre. Beleza, chegou a relação. Primeiro nome, Arthur Zanetti no solo. Eu falei, que responsa, hein? Que responsa, mas eu fico curioso de saber o seguinte, né? Como você entrou nisso, né? Foi de forma gradativa e você chegou lá, daí você vai arbitrar essas pessoas. E como é que faz pra ter a imparcialidade? Porque você vai falar, porra, que massa, sou fã, né? 10, né? A, B, sei lá. J. Sim, é um ponto sensível da arbitragem, né? Você tem que entender que ali você precisa ser uma pessoa imparcial. Independente se é o Arthur Zanetti ou se é uma pessoa desconhecida que não tem tanta expressão em nível nacional. Você tem que avaliá-los da mesma maneira. Então, se é um erro pequeno para um, é um erro pequeno para outro. Se é um erro médio para um, é um erro médio para outro. Entendeu? Lógico, você tá ali, você tá vendo o cara, você fica até meio assim, o cara apresenta para você, chama... A primeira vez quando eu fui o árbitro responsável pela banca, que existem isso, né? Mesmo dentro, não quer dizer que eu cheguei no árbitro nacional que ainda eu vou ter funções mais importantes. E tudo isso é gradativo, né? Então, a primeira vez que eu tive essa função mais importante de direcionar, de conduzir uma banca... que eu tive que chamar esses caras, eu levantava a bandeira e falava, apresenta Arthur Zanetti, cara, é uma realização assim, muito grande, sabe? Você deve ter registros disso? Tenho foto com eles, assim, eu não canso de não, mas de você falando, chamando, arbitrando, não tem vídeo, não tem essas coisas? Tem no YouTube, se você buscar a competição em si, lá você consegue ver, né? Mas enquanto a gente tá arbitrando, a gente tem que manter todos os celulares, tudo desligado, tudo longe, então não consegue ter esse registro. Mas, cara, é assim, é uma experiência absurda. Você tá no mesmo ambiente. A minha primeira experiência de Copa do Mundo foi esse ano, foi recentemente. Você tá no mesmo ambiente que o medalhista olímpico, que eu julguei o medalhista olímpico no solo. Você fala assim, cara, esse cara ganhou medalha nas Olimpíadas, ele tá aqui do meu lado. E eu tô julgando ele. E eu tô julgando ele. Eu tô avaliando ele. E eu tô julgando. Entendeu? Ótimo. É uma experiência, assim, cara, que pra quem é do esporte, é absurdo. Você vê os seus ídolos, aquelas pessoas, referências pra você, ali na sua frente o tempo todo. E é animal. Que massa. E você, eu fico imaginando, e você vendo tudo isso, todo esse crescimento e tal, a gente poderia entrar aqui em conversa sobre disciplina, liderança e tudo bem. Acho que até cabe a gente comentar alguma coisa sobre isso, mas é que o papo é tão interessante que a gente fica fazendo perguntas sobre o andamento das coisas, né? A gente pode ir para um lado mais
mais piegas, né? Mas eu acho legal a gente falar da parte das suas vivências mesmo, né? Claro. E entender, assim, quais são o seu horizonte, seus próximos passos. E aí, você chegou lá na Federação Internacional, o que você ainda deseja que aconteça, que ainda não aconteceu? Cara, assim, a minha grande meta é arbitrar uma Olimpíada. Mas isso ainda vai muito tempo. Por que eu digo muito tempo? Porque lembra que eu falei, nós temos 8 níveis de arbitragem, né? Do 8 até o 1. No nível internacional, nós temos 4 categorias. Tá, mas primeiro, do 8 ao 1. Para você ir pro internacional, você já tem que ser 1? Não. No internacional, você precisa ser 4, que foi quando eu entrei lá com essa prova online. Tá, lembra que você falou que tinha ido do 8º pro 5º, né? Isso foi na brasileira. No brasileiro. Aí eu saí do 5º pro 4º, que foi nessa prova em 2021, perdão. Que foi a prova online. Online. E agora eu subi, nesse ano, de 4 para 3. Eu fiz a prova em São Paulo, e aí eu subi da categoria 4 para a categoria 3. O que muda? O tipo de competição que você vai. Então, quando você é categoria 4, você só pode ir para competições continentais. O que é continentais? É sul-americanos, basicamente. Então, a minha primeira experiência foi em eventos sul-americanos. Eu arbitrei um sul-americano, um pan-americano. Nesse meu último ciclo como categoria 4. 2 internacionais. Desculpa, 2... Continentais. 2 sul-americanos e um pan-americano. Perdão. Certo. E agora, como 3, eu posso arbitrar competições intercontinentais. Então, Copas do Mundo, campeonatos mundiais. Inclusive, há 15 dias atrás estava na Hungria, não é? Tava, exato. Foi a minha primeira convocação como árbitro. Ai, que massa. Porque assim, tem mais essa. Não basta você ser. Além de ser, você tem que ser convocado. Hoje no Brasil nós somos em 28 árbitros internacionais. De categoria 4 até categoria 2. Caramba. No Brasil, gente. No Brasil, nós não temos árbitro categoria 1. Não tem. Por quê? Categoria 1 são apenas 25 no mundo. Nossa, cara. Então, assim, são selecionados. Mas daí são só esses que vão para a Olimpíada? São só 25 São 25 árbitros? mais alguns que são chamados, Tipo mas normalmente reserva. é categoria 2. Não reserva, porque, por exemplo, a banca são 7. Entendeu? E dentro desses 25, tem muitos que têm funções mais, não administrativas, mas são funções de liderança, de comitê. Então eles não avaliam, eles não estão julgando. Porque existe a banca de arbitragem e existe o júri superior. Então normalmente uma parte desses 25 são os membros da FIG que ficam no júri superior. Eles ficam avaliando, nós que estamos avaliando. Nossa, é pouquíssima gente. Caramba, cara, eu juro pra você que eu nunca imaginei. Por isso que é bom, né, a gente trocar ideia assim. Porque a gente não tem dimensão da complexidade de chegar lá. Porque quando você pensa num primeiro momento assim, é um árbitro, tá? Pro leigo, tá? Eu vou falar assim pra mim, você fala assim, cara, como que o cara fez pra ser o árbitro? O cara deve passar por alguma prova e deve praticar aquele esporte, de repente depois o cara vira. E aí o cara, passa ali nas provas e tal, enfim, mas é muito mais complexo que isso, cara. Você tá maluco. E já teve algum brasileiro que chegou na categoria 1 na história do esporte, da ginástica olímpica? Cara, não que eu me lembre agora. Nós temos... categoria 2, nós somos em 6 categorias 2 no Brasil. Então, o que muda justamente é isso. Quanto mais você sobe, mais funções importantes você tem dentro da própria banca. Então, teoricamente, mais experiência você tem, mais conhecimento você tem das regras do... Qual que é a longevidade de um árbitro de ginástica olímpica? Estou falando assim no sentido de... Normalmente, esses caras eles são caras... mais velhos necessariamente ou não? São outros critérios, outros crivos? Não, é assim, por exemplo, se o próximo ciclo eu for um dos escolhidos para fazer esse curso intercontinental, porque para selecionar 25, sai de uma lista de 150 do mundo. Então, tipo assim, no mundo as federações indicam 2 pessoas para irem realizar a prova. Então, nessa prova, depende do desempenho de quem estiver na prova, são selecionados esses 25. E aí, vamos dizer assim... existem os mais velhos, realmente, mas todos estão lá porque fazem as provas, já são membros executivos da federação. Então, eles acabam permanecendo por vários anos. Mas tem mudanças, né? Acaba tendo mudanças porque é uma evolução, um esporte que está em constante evolução. Então, assim, não tem uma regra. Se eu não estou enganado, você não pode arbitrar mais quando você tem 80 anos.
Nossa, morreu. Então, tipo assim, 80 anos ali, acho que você já não... Deus o livre, o Diniz morreu com 88 anos, estava filé, eu quero ser Exato. esse cara aí. Então, assim, Trabalhando. você vê muita gente, assim, árbitros mais antigos, assim, que passaram por vários ciclos, tem Olimpíadas de sobra no currículo. Mas daí o cara vai para outro ambiente, né? Como você falou, administrativo, executivo e tal. Porque você imagina, pô, a pessoa envelhece e a visão também compromete. Você precisa usar a visão. Inclusive, puxando um gancho nisso, me ocorreu aqui uma situação que também está em voga, que é a inteligência artificial. E a gente sabe, né? A gente gosta de tecnologia, a gente busca e a gente procura e consome bastante conteúdo a respeito. E aí você falando, eu fui lembrando aqui e falei, vou perguntar a opinião dele, né, com relação a isso. Porque a gente vê claramente que a inteligência artificial pode fazer parte desse trabalho, né, que é fazer análise anatômica de ângulos, de movimentos, pode ter critérios para cruzamento de informação através de algoritmo para poder fazer o julgamento que hoje é um humano que faz. Não acho, como a gente está repetindo, não acho que elas são coisas substitutivas totalmente. Mas o quanto você acha, ou quanto você já vê e você acredita que isso vai entrar... Impactar. Muito mais do que o VAR. Porque o VAR é um negócio muito mais visual de você ver lá uma... Agora eu tô falando de coisas assim que tem um requinte muito maior de tecnologia envolvida, que é a inteligência artificial, de poder reconhecer um movimento dentro de um critério que... Enfim, igual você estava falando da pessoa, é interessante isso que você está falando assim, lá. Tipo, a pessoa ela flexionou um pouco mais a perna do que deveria. Não, tipo, você entra a olho nu, você vai ter que entrar num nível de perfeição. Porque, por exemplo, o que difere um ângulo pequeno do ângulo médio, um erro pequeno do erro médio, às vezes é 1, 2 graus. E você olhando isso em movimento. Então, já existe. Nossa, é muito difícil. Então, para adiantar, já existe a implementação de um sistema de câmeras 360 para futuramente... não sei se vai chegar ao ponto de substituir totalmente. Não acho. Eu não acredito nisso. Já existe. Mas eu acho que é o subsídio da informação para ela ser consolidada. Isso já existe, né? Então, assim, nas Olimpíadas e campeonatos mundiais, isso já acontece. Mas por hora, ela acontece quando há divergência em relação à banca. Um VAR. Tipo um VAR, exatamente. Né? Então, até mesmo a análise serve para que, de instrução, os árbitros perceberam que aquele elemento era esticado. Só que quando você faz análise através dos vídeos que faz pausa, traça linhas e tudo mais, você vê que não estava na posição esticada. Ele estava numa posição carpada. E aí isso serve para que o próprio árbitro, ele tenha isso como referência. Fala assim, poxa, olha só. Então, quando passar muito próximo dessa angulação, tem que ser considerado... Carpado. Para quem não sabe o que é. O tão famoso do Santos. Que é uma palavra carpado. Que ela ficou muito famosa depois da Daiane dos Santos, né? O que é o carpado? Cara, carpado esticado, é a posição do corpo. E como é essa posição? Você é como se fosse formar um ângulo de 90 graus entre o seu tronco e as suas pernas. Você sabia? Ele sabe fazer? Pernas Ele sabe, ele faz coisas que nem ele sabe que ele é capaz, né? Duplo twist, igual todo mundo fala, faz um duplo twist carpado. Ele Muito sabe bom. fazer. Muito bom. Exatamente. Podia colocar na edição, né? Uma figurinha, né? Ele faz, velho. Muito bom, já Vou temos um corte. colocar eu fazendo. Temos um corte. Você vê o colocar a bullying, fotinha dele fazendo depois, né? Carpado. E hoje, botar o Vinícius Carpado é 2 palitos. Tranquilo. Então, basicamente é isso, né? Uma posição carpada, a gente analisa esse ângulo. As pernas têm que estar estendidas e a posição entre o tronco e a perna dela mais fechadinha. O twist é a volta... Enquanto a volta tá acontecendo... bom, enfim, depois a gente procura no YouTube. Na verdade, não. O twist, ele é... Aquele que faz assim ou não? Você inicia um movimento, você faz um salto para trás, você inicia um movimento de costas, no meio do movimento você gira o seu corpo meia volta, 180 graus, e executa, na verdade, uma rotação, um mortal, para frente. Então eu saio de costas, carpado. Faço meia volta e mais um mortal para frente. Então isso é o twist. E o twist pode ser feito grupado, que é a posição dobradinha, carpado ou esticado. Legal. Existe o duplo twist, onde você faz a meia volta e gira 2 vezes, que é o que a Daiane fez.
Ela faz a meia volta, gira 2 vezes para frente na posição Que carpada. loucura, bicho. Eu acho muito louco esse negócio do que o corpo humano é É capaz, capaz de fazer. Exatamente. Mas eu acho que é um esporte que não tem muita confusão, né? Por exemplo, ele foi lá, fez um negócio, o árbitro deu que perdeu o ponto ali, ele não sai batendo boca com o árbitro. Ou acontece. Há controvérsias. Olha lá. Foi instituído, na verdade, um sistema de recurso dentro da ginástica. Porque pode acontecer. Todos somos humanos, isso acontece. Nível olímpico, nível mundial, a gente tem, né? A gente chama de Fujitsu, que é a marca Fujitsu em si, desenvolveu esse sistema para fazer essa análise de ângulos. Então, se um técnico entra com esse recurso, vai ser analisado esse recurso pelos diretores de competição, esse júri superior, e eles usam o sistema da Fujitsu para bater. Só que o que acontece? Você só pode apresentar esse recurso em relação à nota de dificuldade. O que eu quero dizer? Sobre o valor daquele elemento. Se ele te considerou ou não aquele elemento. Eu, técnico, acho que foi estendido. Nós, árbitros, achamos que foi carpado. Então, quem vai definir? O júri superior analisa através do vídeo. Nota de execução, que é o quanto eu vejo de erro, não existe recurso em relação a isso. Você não pode entrar com recurso. Eu acho que essa série não era para descontar 2 pontos, era para descontar 1,2 ponto. A arbitragem é soberana nesse ponto. Nesse ponto é. Aí depois a gente sabe, né? As conversas de bastidor, os próprios treinadores às vezes saem da competição e falam assim, poxa, como vocês me tiram tudo, isso de nós. Isso aí acaba acontecendo. Mas é o que a gente fala. Na verdade, nós, enquanto arbitragem, a gente tenta seguir um critério. É um critério para todos, entendeu? Se esse critério está sendo respeitado para todos os competidores, você concordando ou não concordando. É a regra, é assim. E não é uma análise, né? Igual a gente fala, quando a gente atua com banca completa, são 6 árbitros que chegaram na mesma decisão. Que tiraram a maior e a menor e foi feita a média. Entendeu? Então... Muito legal. Cara, que conversa interessante. Eu acho que a gente poderia ficar muito mais. Já estouramos o tempo, inclusive, mas eu acho que, a gente tá muito feliz de ter recebido você aqui, né? Eu acho que é interessante você, pra gente fechar com chave de ouro, né? Sem burps. O Eric faz ali pra gente. Quando você chegou aqui, o Eric mandou mensagem pra gente, aí eu falei assim, deixa ele confortável. Né? Aí a Fer falou, que nada, manda fazer... Vai aquecendo. Vai aquecendo. Sem abdominais, é o que ele faz com a gente, né? Pois ela queria se vingar de você. Mas... Eu acho que não só ela, viu? Tem bastante gente, né? 99,9% dos alunos ali, na primeira oportunidade que tem, quer dar uma vingadinha ali. Mas isso faz muita diferença, porque na hora do treino lá tá cansado, né? Você tá, às vezes, naquele nível de esgotamento aí, e você quer parar, e aí tem sempre o coach puxando atrás. Vamos, Fernando! Olha, vamos lá, é mais... Vamos aonde? Vamos lá, é 10 que falta, vamos lá. E daí o senso de comunidade que entra nessa parte, porque aí todo mundo que terminou fica incentivando quem ainda não terminou. Exatamente. Então, dando aquela essa força. Nós estamos dentro de um ambiente onde um, na verdade, não concorre contra o outro. Um vai lá e ajuda o outro. E a ideia sempre vai ser essa, né? Para que a gente possa sempre evoluir. Tinha duas situações só que eu queria perguntar. Uma, que é uma curiosidade. Tem um lance de poder usar o nome CrossFit e tem um negócio de não poder. O que é isso? Só para explicar para a galera. A CrossFit ela é uma marca. Eu ia perguntar lá no comecinho, mas ficou... A CrossFit, na verdade, ela é uma marca. Então, tudo que você utiliza CrossFit, se você não paga os royalties para eles, teoricamente é um uso indevido. Né? Nós fomos filiados à marca, nós temos 6 anos de Saltoro, nós fomos 5 anos filiados à marca CrossFit. Entendi. E depois nós tiramos. Tá. Por quê? É um custo muito alto. Porque nós pagávamos $3.000 ano. Então não é um simples nome de esporte. Na verdade, nem é o nome do esporte, da modalidade. É o nome da marca. Por isso que você vê, às vezes, cross X, cross Y, entendeu? Não é crossfit. Mas tal. no fim, todo mundo vira o top of mind, né? Todo mundo mundo fala. Todo mundo acaba falando para remeter a um estilo de atividade física, que é o que ficou marcado. E outra dúvida minha é que Tá, mas então qual é o nome
do esporte? Cross. Na verdade, se você tirar a CrossFit e for definir, é um treinamento de alta intensidade com movimentos constantemente variados. Então não tem uma palavra só, né? Não tem uma palavra só. Funcional, né? A gente vai formar uma sigla. Inclusive tem uma federação que surgiu paralela à marca CrossFit, que é a Federação de Esportes Funcionais, entendeu? Eles criaram as próprias regras, muito baseado no que a CrossFit em si faz, sem usar o nome CrossFit. Então não tem que pagar. É porque não tem benefício para você ser afiliado na marca? Isso, esse era o ponto. Assim, se nós fizéssemos ali só só afiliação, a gente tentou fazer afiliação realmente e esperava que tivéssemos uma... Desculpa. Vai, continua. O que eu perdi? Não, é que eles, com certeza eles fizeram um negócio do... Diogo, você precisa ver isso. E vai dar a nota, tá? Ai, do Vinícius fazendo carpado? Eles não fizeram isso, velho. Os caras são muito rápidos, Diogo. Tá bom, acabei Os caras são muito rápidos, velho. Não pode ser. Deixa eu ver. Eu quero a nota pra esse movimento. Olha, se eu avaliar esse movimento aqui, olha, Dá 10 não, eu preciso dar 10, cara. Eu preciso dar 10. Precisa dar 10. Eu vou dar 10 Olha aqui. só, tô bem aí, Não, velho. poxa. Essa é a meta, Caraca. mano. Ó, obrigado aí, quem que fez? Foi você que fez? Gratidão, velho. É isso aí, mostra lá, ó. Ó, marca o Higashi aí no post aí. Essa é a meta, Higashi. Exato, cara. Tem que voltar. Isso é uma Cara, falta, fica isso é uma tranquilo. falta de disciplina imensa da nossa parte. Isso é, velho. tranquilo. Isso é. Mas, cara, Na verdade, ele só seguiu o que a Fernanda falou. Ele faz. Exatamente. Ele faz, né? sabe Esse é o fazer. ponto. Ai, Esse é o Deus. ponto. Ele faz, cara. e aí? Voltando. Basicamente é isso. Eu até perdi o fio que eu tava falando. A gente Tava, depois Um movimento Dos tão perfeito. benefícios, o que isso, é? dos benefícios ou não. Quando a gente paga a marca, nós esperávamos que a CrossFit nos auxiliasse com em vários momentos, às vezes até mesmo com cursos, com materiais que... Que tivesse uma contrapartida, Exato. né, cara? E nós nunca tivemos, na Porque verdade. se você pagar só pra usar um nome... E essa, assim, na verdade, sempre foi a reclamação da CrossFit, da comunidade CrossFit, principalmente no Brasil. Sim. Porque não é... Nos Estados Unidos, eles pagam também $13 mil. Mas é $3 mil lá. Nós temos que converter para 3 mil. É o que a gente sempre brincou. Não é... Se fosse 3 mil dinheiros, tava tudo certo. Entendeu? Só que nós não temos isso. Então, para nós brasileiros, em relação a todas as questões de economia que a gente passa... Fica pesado. Fica pesado. Fica pesado. Entendeu? Eu pensei, quando a gente... Eu não, né? Nós, sociedade, pensamos em retirar a marca, foi justamente porque eu posso pegar todo esse... Reinvestir na própria empresa, né? Exatamente, no né? Trazer equipamentos. E foi um trabalho bem feito, porque com certeza essa autora é uma das mais, se não a mais conceituada box aqui, né? De treinamento funcional. E outra coisa que eu ia perguntar só é uma coisa que a Fer às vezes fala pra mim, é o mesmo treino no mundo inteiro? Vocês Se fazem? você seguir a CrossFit em si, sim. Você vai usar a metodologia deles, o treino que eles passam. Que tem o WOD lá que você fala. De WOD. Workout of Day, né? Isso, Workout of the Day. Mas não, por isso que eu falo que da evolução. Nós entendemos um pouco qual que é a ideia do método e aí nós fizemos os nossos ajustes. Legal. Entendeu? Para que entendesse qual que era a necessidade do nosso público. Tropicalizou. Mais ou menos isso, entendeu? Ótimo, Nós demos a nossa só cara para a modalidade, né? Eu falo que... e aí, se você for em outros lugares que trabalham com cross, tem abordagens diferentes. A abordagem da Saltoro hoje é essa que a gente coloca. Legal, cara. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua trajetória, né? Tanto como head coach de CrossFit, de treinamento funcional, como árbitro hoje na Federação Internacional. A Fer, na verdade, quando ela contou pra gente que você viria, né, e fez o convite, a gente ficou bastante feliz, porque como eu falei, né, é um assunto muito interessante, e ela fez a pauta aqui pra gente conversar com muito carinho, e eu acho que pra gente fechar, vou até usar o fechamento que ela sugeriu para que a gente fizesse, que é você olhando para a sua trajetória, o que você acha que o esporte... Deixar uma mensagem, né? O que você acha que o esporte mais te ensinou sobre a vida e até onde você chegou aqui?
Cara, eu acho que é a resiliência, né? É você entender que isso eu carreguei pra mim. Eu nunca tive o porte pra ginástica, entendeu? Eu sempre tive que dar um jeito. Eu tive que sempre buscar formas de fazer aquilo dar certo. E foi o que eu sempre tomei pra minha vida. Independente do que eu faço. Se eu não conheço, eu vou tentar, eu vou dar um jeito. Eu vou buscar informações, eu vou me dedicar. E o que tiver ao meu alcance, fazer. Então, a mensagem que eu sempre falo é: se dedique. Entrega, porque a colheita sempre vem. E hoje eu falo que o que eu tô colhendo é essas viagens, né, essas conquistas de estar em eventos internacionais, de representar o país, de ter um box, dessa mentalidade que a gente consegue colocar, foi por isso. Por nunca desistir, por sempre acreditar que tudo tem um propósito, que tudo tem um sentido. E a minha mensagem é essa: nunca desista dos seus sonhos. Legal. Independente do que se você se dedicar, se você se comprometer com aquilo de verdade, você não pode não ser no momento exato, mas a sua hora sempre vai chegar. Esse é o clichê mais atemporal que existe, né? Exatamente, cara. Porque assim, a gente ainda conversou tudo isso, só que eu falo, tem um ponto fundamental ainda da minha carreira, que nem deu tempo da gente conversar ainda. Quando eu fui... comecei como árbitro internacional, eu fui chamado para minha primeira competição internacional, representar o país. Cheguei no aeroporto todo felizão, tudo era uma viagem para Vale do Par, na Colômbia, num evento que ia ter sul-americano. Cheguei para embarcar. O que aconteceu? Você não vai embarcar. Eu não tinha o meu certificado de vacinação contra a febre amarela. Ah. Na verdade, eu perdi a minha primeira viagem internacional por conta disso. Depois disso, eu falei assim, cara, novato... Você descobriu isso na hora do embarque? Na hora do embarque. Ah. E, cara, eu falo que assim... Foi Deus que fez isso. Que ano que foi isso? Foi em 2021. Olha, cadê o Thiago Dias aí pra não dar essa orientação 21, aí? 22. Pensei nele na hora. Cara, mas foi muito um erro infantil. Mas que depois eu percebi que muita gente comete. Que quando você vai pra América do Sul, você tem que ter o certificado de vacinação contra a febre amarela. O Thiago sempre E na avisa. época foi quando começou a surgir o Conect SUS, que é o aplicativo do Conect SUS. Isso. E aí eu entrei no Conect SUS, tinha lá vacinas. Falei, eu já tomei essa vacina, tá tudo bem, não vou nem me preocupar. Eu não sabia que tinha ingenuidade, eu não sabia que tinha que ter um certificado. Ou seja, eu falei assim, cara, na minha primeira competição internacional, eu não fui. E aí se perdeu. Porque eu cheguei no aeroporto, ela falou assim, cara, você tem que dar um jeito de conseguir esse certificado. Eu falei, caraca, mas era ali, 2 horas antes do embarque, como que eu vou fazer? Você corre para um lugar, corre para o outro. Tem que ir na Anvisa, né? Você tem que ir na Anvisa. Ela falou assim, ó, se você for no posto de saúde, você conseguir um papel que você tem a vacina, você consegue embarcar. Beleza, montei no Uber, fui. Você chega no posto de saúde para pegar a informação. Te juro, eles tinham acabado de falar assim, cara, eu consigo essa informação rápido pra você. Só que nosso sistema acabou de cair. Nossa. Tinha acabado de cair. Putz. Aí era perto da minha casa, eu corri na minha casa pra ver se eu achava a minha carteira de vacinação. Resumindo, consegui, peguei e fui pro aeroporto. A hora que eu cheguei no aeroporto, embarque encerrado, você não vai conseguir. Perdi minha conexão, porque era São Paulo, era o último voo de Londrina. Não consegui embarcar. No dia seguinte era feriado em Londrina, nada abria, Anvisa nem nada. Ou seja, não fui. Falei, pronto. Nunca mais eu vou viajar, porque na minha primeira chamada deu uma mancada como essa, né? E, cara, eu falo que assim, as coisas aconteceram de uma forma como Uber, chega 1 minuto, o sistema acabou de cair, que foi Deus. Deus chegou pra mim e falou assim, Diogo, não é o seu momento. Não é isso. E eu não fui. Depois de uma semana, cara, eu chorei horrores. Eu acho que assim, eu nunca fiquei tão desolado na minha vida. Sentimento de frustração, né? Nunca, porque o meu sonho é chegar a umas Olimpíadas. Eu sabia que isso faz parte do caminho. E foi tudo tão assim que eu falei assim, cara, que requinte de crueldade. Chorei e fiquei muito triste. Uma semana depois, meu coordenador me liga. Eu falei assim, cara, deu merda, né? Deu merda, porque eu não sabia. Eu falei assim, às vezes eu vou ter que arcar com os custos, porque eu não fui, vou ter que arcar com os custos. Ele falou assim, eu vou ver e te ligo. Daí ele me ligou, eu falei, puta merda, acabou, o convite, Diogo, o Brasil tá sediando o Pan-Americano e eu preciso de alguém pra me ajudar. Você topa aí comigo? Nossa. Aí eu falei assim, peraí, só vou ver se eu consigo, né? Conversei na Deixa eu ver se eu tenho meu certificado aí da febre amarela. Aí
resumindo, indo para esse Pan-Americano, que foi no Brasil, eu tive uma função não como árbitro, e sim como coordenador do evento em si, auxiliando em toda a coordenação do evento. E a partir disso daí, eu tive contato com todos os membros da Confederação Brasileira, presidente, diretor, todo mundo. E eu falo que foi esse meu desempenho dentro desse evento que me possibilitou muitas das portas que hoje eu tô. Porque além de árbitro, hoje eu sou membro do Comitê Técnico da Confederação Sul-Americana de Ginástica, membro do Comitê Técnico da Confederação Brasileira de Ginástica, sou árbitro categoria 3, então tô quase ali já, por pouquinho que eu não consegui subir para a categoria 2, e tenho tido uma função de mais destaque dentro da confederação. E eu falo que foi justamente por conta disso. Desse acontecimento. Que acabou dando certo. Se eu tivesse ido para esse evento na Colômbia, eu não teria conseguido ir. Não ia dar tempo, pro Rio né? de Janeiro. Não, assim, eu tenho que fazer um balanço, Escolha, né? né? Eu tenho que, assim, tenho a minha família, eu tenho a minha empresa, eu tenho a arbitragem, então eu tenho sempre que balançar. Então, não ter ido, na verdade, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que legal. Que Então, bom. por isso que eu falo massa. que, assim, quando a gente entende que Deus age e a gente não entende o momento, é isso. Por isso que eu falei que a minha principal mensagem para todo mundo é essa. Não Legal. desistam. Pode ter pedra, parece piegas, parece clichê, mas eu sou prova viva de que isso realmente acontece. Muito que legal. quando é o seu momento, as coisas... E não E desistir, a né? gente com certeza quer que você volte aqui para conversar de novo com a gente quando você for árbitro das Olimpíadas, quando você voltar das Olimpíadas. Isso, então a gente tem que ter até uns 12 anos aí, que a meta é Bora, pra daqui ué. uns 12 A anos. gente já vai estar no episódio 650 e vamos. Vamos estar aqui Se Deus quiser, torcendo. né? Se Deus quiser, o G1cast também Eu já vai vou ter estar mais fazendo o duplo, triplo Carpaccio. Carpaccio. Você sai do Santos e Carpaccio. passa pro Não Hipólito. é nem carpada, é Carpaccio. Vai inventar um novo exercício, né? O duplo isso, triplo isso. Nova Carpaccio. modalidade. Você gostou, né? Eu falei Carpaccio, eu olhei pro Eric do último happy hour com os meninos, ele matou o Carpaccio. Matou ele, deu pro Luiz Carpaccio. Legal, Diogo. Então é isso. Muito obrigado. Deus abençoe sua trajetória, que você consiga alcançar todos os seus sonhos aí e que a gente consiga, sim, né? Quando você tiver ainda mais lá em cima, que a gente possa ter a oportunidade de voltar a contar mais dessa história e entrar em outros detalhes. Cara, Muito eu bom. que agradeço a oportunidade. É uma experiência muito, muito legal, porque a gente compartilhar todas essas informações, né? São vivências, são experiências que enriquecem muito, né? Muito. Então, espero sim daqui a alguns anos poder voltar e falar, até mesmo se for no final do ano que vem, e falar assim, e aí, o que teve nesse ano? Falar, poxa, eu consegui ir para Mundial, eu consegui ir para Pan-Americano. E, cara, cada competição é uma história, né? Então, é muito bacana, a gente tem contato com muita gente, né, do mundo inteiro. E cada conquista, cada evento é uma nova história. E é isso, espero poder voltar aqui e voltar com muita bagagem, né, e contar muitas histórias para vocês. Que legal. Muito bom. Muito obrigado. E pra, Você- pra fala. fechar, você vai Fazer o quê? falar uma mensagem final aí? Não, eu só ia pedir pro pessoal que ainda não é inscrito no canal do G1cast se inscrever, curte o vídeo, que ajuda muito a gente, indica para outras pessoas. O que você ia dizer, Fê? Não, que pra fechar, coloca a imagem do Vinícius de novo, dando aquele... Meu Deus. Agora é vídeo. Ai, meu Fizeram Deus! um vídeo, O cara. Dedé mandou. Então vamos Meu finalizar com esse Deus vídeo do maravilhoso. céu, velho. Ixi, meu Deus. Ficou tudo bugado. Vai ter que colocar na edição. Coloca na edição, coloca na edição. Coloca na edição. E coloca Valeu. a música das Olimpíadas. Brasileiro. Valeu, gente. Obrigado, gente.